prazer estar novamente aqui, mais uma web palestra do Telesaúde Espírito Santo. Hoje nós vamos estar com o Dr. Ronaldo Evold, que ele já foi professor da UFES, pediatra e mestre em saúde coletiva. Ele vai estar com a gente hoje, é uma honra tê-lo conosco, falando sobre doenças exantemáticas, né? Na verdade, sobre o diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas. Quero agradecer a todos pela participação, dizendo que essa webconferência, web palestra, vai estar disponível depois para os profissionais que não tiveram condição de estar acompanhando agora online. Vai estar disponível na plataforma do Telesaúde, vai estar na internet, então vocês podem divulgar para os profissionais, para os seus colegas e para estarem assistindo depois offline. Ao final da apresentação, o Dr. Ronaldo vai estar respondendo as dúvidas que vocês tiverem, e vocês podem estar fazendo perguntas no chat aqui ao lado, que ao final o Dr. Ronaldo vai estar respondendo. Para as pessoas que estiverem assistindo depois, offline, o Telesaúde tem um serviço de teleconsultoria que também pode estar auxiliando vocês nas dúvidas que vocês tiverem. Nós pedimos que as pessoas que estiverem participando coloquem o nome aqui na sua categoria profissional e sua identificação nessa caixa à direita. Isso é importante porque nós precisamos identificar os profissionais que estão assistindo, mas também para uma questão de certificado também. É importante que vocês façam essa identificação. Passo agora a palavra para o Dr. Ronaldo. Como já falei, é um prazer. É um prazer estar com o senhor aqui e para falar com a palavra. Boa tarde a todos. Eu volto aqui à universidade, eu digo a minha faculdade de medicina, onde eu estudei a vida toda e dei aula durante uns anos, quase 40. Mas volto com enorme prazer para falar de um tema que nunca vai se esgotar, que são as doenças exantemáticas e diagnóstico diferencial dessas doenças exantemáticas. Em primeiro lugar, passa aqui. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam o que é doença exantemática. Exantemática é um termo que significa algo externo ao corpo, ou seja, que tem uma expressão que aparece externamente no corpo. Eu acho que muitas dessas doenças todos vocês já conhecem, várias pessoas conhecem, médicos têm talvez conhecimento de algumas que são mais complicadas, que nós vamos chegar a elas, mas a maioria dessas doenças tem uma expressão importante no lado externo do corpo. Quando a gente fala exantema, está falando externo. O exantema pode ter cor diferente. Eu posso ter um exantema vermelho, marrom, escuro, claro. Então ele pode ser um eritema, pode ser alguma coloração diferente, o eritema significando vermelho, que a maioria dessas doenças dá um exantema vermelho. E aí eu vou aumentar um pouquinho mais a classificação para vocês entenderem. Mas são entidades, não só doenças, mas são entidades, porque aqui eu englobo, por exemplo, farmacodemia, que não é propriamente uma doença, mas é uma entidade que pode apresentar também um exantema, como coisa frequente. Sarampo, rubéola, exantema súbito, escarlatina, eritema infeccioso. Hoje em dia, dengue, chikungunya e zika. Não bastasse só o dengue, chikungunya e zika também fazem isso. Varicela, que é a velha catapora, conhecida de todo mundo.
Uma síndrome muito parecida com varicela, que é síndrome de pé-mão-boca, de outro vírus completamente diferente da varicela. Enterovírus são talvez 60 ou mais do que isso, que podem fazer, alguns deles, fazer também uma expressão que confunde com varicela, que confunde com sarampo, que confunde com rubéola. Então a confusão é grande. Kawasaki é uma doença que até hoje está mais ou menos mal definida. Não se sabe bem se a doença é causada por vírus, se é a doença autoimune, ou seja, da imunidade, de um defeito da imunidade. Febre maculosa é uma bacteriana causada por uma rickettsia, por exemplo. E farmacodermia são aquelas reações que várias pessoas podem ter como reação a remédio ou reação alérgica e que de qualquer forma vão também se confundir muito, de maneira muito variada, com várias dessas doenças. Então nós vamos passar algumas delas para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Mas eu queria dar uma ideia inicial do que eu estava dizendo. O que eu chamo de mácula? Mácula é simplesmente uma mancha. Eu posso estar na mesma superfície da pele e ter uma mancha como essa aqui declarada, tá, no círculo vermelho aqui nas costas desse rapaz. Uma mancha branca, é uma mácula. Aqui embaixo eu tenho uma pápula. O que significa a diferença? Mancha está na mesma superfície da pele. Pápula é quando eu tenho uma elevação da pele, como vocês estão vendo aqui no lábio dessa criança. Aqui eu tenho um exantema aqui. Eu perguntava aos alunos na aula, o que é isso? Parece sarampo? Parece. Parece rubéola? Não, é mais intenso, muito mais intenso. Isso aqui é uma farmacodermia. De mais adiante nós vamos mostrar. Foi uma doença causada por um tipo de antibiótico, ou eventualmente por aspirina, por algumas dezenas de remédios que podem causar coisa parecida. Então alguém que olha uma criança dessa, com febre, com um quadro desse, se eu olhasse eu ia dizer, é sarampo. E não é. Então é maculopápula. O que significa isso? Ele tem a mancha e tem a pápula, ou seja, tem uma elevação. Quando a gente passa a mão nessa pele, a gente sente que tem uma elevação nessas manchas. É a mácula e a pápula junto, na mesma expressão. Mais adiante eu vou ver aqui o que é isso. É uma vesícula. Vesícula significa tem líquido dentro. Essa vesícula, por acaso, aqui, nesse caso, é uma catapora. E mais por acaso, ainda não por acaso, de propósito, catapora em adulto. Para já começar a tirar um pouquinho daquela ideia antiga, que são doenças próprias da criança. Não são doenças próprias da criança. Elas acontecem mais na criança, mas não são exclusivas da criança. Vocês estão vendo que esse cavaleiro aqui tinha 22 anos, com uma barba bem cerrada, ou seja, um adulto com catapora, que pegou desta prima aqui, que vocês estão vendo as mesmas lesões. Aqui você vê a vesícula da catapora. A vesícula é algo redondinho com líquido dentro. Aqui ficou grande, além das lesões da catapora, o que ficou grande aqui com essa bolsa enorme já é uma pústula, ou seja, é uma vesícula dessa que foi infectada e dá a pústula. Então vocês têm várias definições no exantema. Mácula, pápula, ou a mácula e pápula junto, a vesícula, a pústula e aqui crosta. Crosta nessa catapora também, gravíssima. Essa criança aqui, por acaso, faleceu meia hora depois dessa foto. Era uma leucemia que tinha catapora, ou seja, mostrando até onde vai uma catapora, que também não é uma doencinha banal em todo mundo. Ela é banal na maioria, mas não em todo mundo. Essa criança tinha uma imunidade baixa e por isso fez uma forma gravíssima e foi ao óbito por conta de uma catapora. Vocês estão vendo as crostas aqui distribuídas? Já tinham começado com vesícula, fizeram a pústula e aqui já tem crosta. Depois de crosta ainda pode ocorrer na catapora ou em algumas doenças a cicatriz depois disso. Então são várias expressões que a gente olhando com um pouco de calma vai entendendo. Aqui no caso um sarampo típico, que vocês veem o exantema ou eritema, porque é vermelho, e
Olha outro detalhe. É redondinho? Não. É irregular. Tem tamanhos diferentes? Sim. Isso é típico do sarampo. Às vezes há até uma confluência. E aqui embaixo é o mesmo sarampo que evoluiu, está chegando no final e já fica pardacento. Já não é tão vermelho vivo, já vai ficando pardo, ou seja, a evolução da doença. Aqui complicações dele. Esse aqui é um sarampo africano em que a criança tinha uma lesão na boca por uma higiene muito ruim, que isso era muito comum na época. Fez uma associação com um tipo de bactéria e fez essa noma, que é uma infecção tremendamente ruim, feia, que vai arrancando pedaços, como no caso dessa criança. E aqui a pneumonia do sarampo, uma complicação muito frequente e que a época que a gente tinha epidemia era praticamente comum ter sarampo e um monte de criança internando logo em seguida com pneumonia. Aqui um quadro característico também do sarampo, a conjuntivite viral típica do sarampo. O sinal de Koplik, outro sinal clássico do sarampo, em que dentro da bochecha aparece esse eritema aqui, esse halo vermelho, bem intenso, e essas manchinhas brancas pequenas, é isso aqui que constitui o Koplik. Claro que pode, eventualmente, se confundir com o sapinho, que dá aquelas manchinhas brancas, mas não tem nada a ver com o sapinho. Isso aqui é a glândula salivar que foi deteriorada e que fica guardando essa massinha branca lá dentro, que é típico e exclusivo do sarampo. É a única doença do mundo que faz esse sinal de Koplik. Então, esse sinal de Koplik, a época e mais o desenvolvimento do exantema do sarampo e mais esse quadro clínico, olha que cara triste. Uma criança triste, com conjuntivite com os olhos brilhantes, com lacrimejamento, e esse quadro todo junto ajudava a gente a fazer diagnóstico. Eu quero aproveitar para chamar a atenção que essas doenças, essa aqui rubéola, vejam que o exantema é bem mais suave, essa carinha de sapeca aqui está bem diferente da anterior, que tem uma baita cara de sofrimento. Essa criança com rubéola estava numa boa, o adulto com rubéola numa boa, mostrando um gânglio aqui que eu diria é comum, mas não obrigatório na rubéola. Então, rubéola é um diagnóstico extremamente difícil. Sarampo é um diagnóstico muito mais fácil de fazer só olhando. Eu quero aproveitar para chamar a atenção de praticamente todas essas doenças, as virais, as bacterianas, todas elas praticamente, à minha época, e vamos dizer 40 anos atrás, nós não tínhamos laboratório, nós fazíamos diagnóstico clínico, olhando o tempo de incubação, o tempo de transmissão da doença, a evolução clínica dela, o exantema, avaliando cada uma delas e dava-se um diagnóstico com razoável certeza. Mas é claro, essa razoável certeza tinha margem de erro. Hoje em dia, eu trabalhei até pouco tempo na Secretaria de Saúde, exatamente na área de vigilância epidemiológica, com essas doenças. A briga agora é diferente, a briga tem que ter obrigatoriamente um diagnóstico de laboratório para você fazer certeza. Se a quantidade é muito grande, se é uma epidemia enorme, você não tem laboratório suficiente, você tem que ter no mínimo amostragem de vários locais para você determinar que ali está ocorrendo aquela doença e por uma equiparação, que a gente chama de diagnóstico clínico epidemiológico, aí eu posso auferir os outros diagnósticos e inferir que daquele diagnóstico que apareceu comprovado em laboratório, os outros são a mesma doença porque tiveram contato, tempo de incubação e etc, etc. E é assim que se trabalha em saúde pública. Vocês estão vendo agora, por exemplo, epidemia de H1N1, epidemia de dengue, de chikungunya, de zika. Não existe no Brasil capacidade de laboratório de forma nenhuma para fazer exame de todo mundo que tem uma suspeita de doença. Os exames são feitos da mesma forma. Vão para o laboratório, pegam uma amostra, determina aquele diagnóstico de sorologia ou do próprio vírus, quando você consegue colher em tempo hábil,
e vai fazer o diagnóstico dele daquela região, daquele grupamento, e fazer os outros depois como suspeição clínico-epidemiológica. Aqui os casos de rubéola que enganam muita gente. Esse aqui eu queria chamar uma atenção especial a todo mundo que está ouvindo. É muito comum a gente ouvir alguém dizer assim, ah, fulano teve rubéola. Quem falou? Ah, foi o médico. Quando? Ah, quando era criança, disse que era rubéola. Se é uma mulher, eu prefiro não acreditar. Por quê? Porque a mulher pode ter a rubéola na gestação e pode ser um desastre, que nós vamos ver daqui a pouco, qual é o tamanho e a dimensão do desastre de rubéola congênita às vezes. Então eu não posso admitir em hipótese nenhuma que alguém diga, teve rubéola, foi doutor fulano, o maioral que falou que era rubéola. Não acreditem. Tentem fazer o diagnóstico de laboratório numa mulher, especialmente numa mulher, porque o homem ainda não vai engravidar. Mas enquanto a mulher pode engravidar e pode ter uma rubéola congênita, não aceitem diagnóstico clínico de rubéola em nenhuma hipótese. Aqui o que pode ocorrer com a rubéola congênita. Ou seja, uma mãe que tem rubéola na gravidez, no começo, no início, nos primeiros 3 meses, por exemplo, ela pode ter coisas dessa ordem. Catarata congênita, o neném pode nascer com infecção grave e não sobreviver, pode ter a hepatosplenomegalia, anemia, uma porção de defeitos e problemas graves, prematuridade extrema, uma osteopatia, quer dizer, um problema ósseo grave. Aqui, a catarata, que vai levar, se não for operada imediatamente, vai levar a uma cegueira, vai levar a uma deficiência visual importante. Aqui, um outro problema nos olhos. É muito comum a rubéola congênita dar muito problema nos olhos. Cororetinite, que é uma lesão no fundo do olho, tem essa característica chamada em sal e pimenta por conta dessa forma. Dá um pardacento com a pigmentação mais esbranquiçada, parecendo um pontilhado de sal. E um déficit visual imenso se a criança tiver ou glaucoma, que pode ocorrer, ou estrabismo, ou a catarata, e que não for adequadamente cuidado e não for percebido e cuidado. Então é um problema, só esses aqui já são graves o suficiente. Fora problema mental, meningoencefalite e outras coisas que podem ocorrer com a rubéola congênita. Então por isso é que eu insisto, rubéola, especialmente numa menina ou numa mulher, não se aceita hoje em dia o diagnóstico clínico. Aqui uma doença que lembra rubéola, que lembra sarampo, mas é muito mais branda, que é o exantema súbito. Ele é causado por um vírus da família do herpes, em que a criança tem significativamente 2, 3 dias de febre, febre alta, irritabilidade. Depois, no dia que a febre cai, começa a aparecer essa pintura no corpo. É muito comum a família ficar impressionada quando começa a pintar o corpo, porque vão pensar em quê? Todas essas doenças, sarampo, rubéola, hoje em dia dengue, chikungunya, zika, um monte de coisa, e é um desses aqui que pega a criança, em geral, na faixa de 6 meses a 18 meses, é praticamente uma doença que acaba em mais 2, 3 dias, sem deixar sequela, sem dar complicação normalmente. Isso aqui praticamente não é visto em adulto. Essa aqui é própria de criança mesmo. Exantema súbito. Escarlatina, eu diria, brincando, que é uma amigdalite, como vocês estão vendo aqui, é causada pelo famoso estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Dá o quê? Uma amigdalite. Febre, febre alta, dor de garganta, dor de cabeça, tudo isso que tem direito. Mas, como ele tem uma enzima eritrogênica, quer dizer, uma enzima que dá tom vermelho, isso aparece na pele, como esse exantema, aqui a gente chama puntiforme, ele é bem fininho, como se fosse lixa. Faz essa palidez perioral, que tem o nome de sinal de Filatov. Bom, cada doença pode ter, às vezes, um nome desse bonito que alguém deu e botou. Filatov foi quem viu esse sinal na escarlatina. Esse sinal aqui de Pastia, que é uma expressão mais aumentada, mais condensada do exantema numa dobra, em geral numa dobra de cotovelo, uma dobra interna.
A língua em framboesa é isso aqui, bem vermelho, bem eritematoso. Às vezes ela é esbranquiçada no começo para depois ficar vermelha, eriçada mesmo, como uma língua de framboesa. E ao final, a escarlatina pode dar uma descamação nas extremidades, como se fossem lâminas soltando, geralmente nos dedos das mãos e dos pés. Agora, é uma doença bacteriana que tem diagnóstico bacteriano com uma cultura de streptococo e tratamento com antibiótico. Então é completamente diferente das outras, do sarampo, da rubéola, da varicela, do dengue, que nenhuma delas tem tratamento de antibiótico. Essa aqui tem. É uma das poucas que é tratada com antibiótico. Ou seja, você trata a amigdalite streptocócica. A pintura aí é uma consequência só. Outra doença que é viral também, pouco conhecida, ela aparece eventualmente no ano de 2012 na Secretaria de Saúde. Nós saímos acompanhando uns quadros desses que começaram na região de Anchieta e Guarapari e foram subindo municípios da BR-262. Nós fomos a Domingos Martins, Afonso Cláudios, Venda Nova do Imigrante, aquela região toda, quase até a divisa do estado de Minas. Nós vimos 14 ou 15 municípios, uns 500 casos de eritema infeccioso, que é um parvovírus B19. É uma doença banal, descrita em livro como benigna. Agora, olha a característica do exantema. Isso parece mais um rendilhado, não é isso? Por isso tem esse nome de exantema rendilhado. Também dá na boca, dá nos lábios uma certa palidez, e essa carinha aqui, que os ingleses chamam de maneira muito elegante, de face esbofeteada. Parece uma coisa bonita, né? Na Inglaterra deve ser. Eles chamam de face esbofeteada numa criança. Deve ser um hábito. Esse exantema aqui é mais comum nas regiões insoladas, ou seja, braços, tronco, pernas, em que pegam mais sol, eles aparecem com mais intensidade. Tá? Como doença na criança, ele não causa mais do que isso. Agora, o grande problema dessa doença é que na grávida, ele pode dar um problema importante no feto, e o feto pode nascer com uma hidropsia fetal, que é uma doença grave e às vezes letal também para o próprio feto. Então é uma doença que na criança não incomoda, mas na grávida pode incomodar bastante. Como é comum em crianças de 3, 4, 5, 6 anos, e é frequente essas crianças terem isso num surto numa escola, o grande cuidado que a gente tem que ter é com os adultos da escola, especialmente pessoal da escola, professoras da escola, pessoal que trabalha e que pode eventualmente estar grávida ou ficar grávida nesse período. Então aqui reside o maior problema, não na criança, mas numa pessoa que possa estar grávida em contato com ela. Dengue, chikungunya, zika, agora a gente pode escolher à vontade. Esse mosquitinho está fazendo um sucesso, não só no Brasil, mas no mundo todo. E um exantema extremamente variável, portanto que confunde com o sarampo, confunde com a rubéola, confunde com zika, confunde com dengue. Quando dá uma doença dessa aqui, gente, obviamente a gente tem que ter a atenção de ver onde eu estou, no lugar que tem dengue, vamos tentar fazer diagnóstico de alguns, pelo menos, ou está tendo chikungunya, ou pior ainda, se trata de uma grávida, aí aquele cuidado para ver se não é zika, que veio fazendo essa triste surpresa no país e agora está se espalhando em mais de 60 países no mundo. Zika veio como uma piada de mau gosto, porque esse nome parece uma piada, e a gente está vendo que é de extremo mau gosto a tal da zika, fazendo o estrago que ela está fazendo. Microcefalia em criança em uma quantidade considerável, que vai nos deixar para o país uma herança extremamente triste e grave. Porque microcefalia não é para ninguém brincar. É uma doença seríssima, de consequências gravíssimas, no cognitivo, no conhecimento, no desenvolvimento, e para a vida inteira uma criança sem nenhum tratamento possível.
Então, Zika a gente tem que pensar, seja dengue, Zika, chikungunya, como evitar o mosquito mesmo a sério. Eu não vou aqui repetir o que todo mundo já sabe, mas isso tem que ser levado a sério por todo mundo. Porque depois que a pessoa tem a doença, não adianta, não tem mais o que fazer. É evitar o mosquito. Bom, aqui a varicela, como já mostrei para vocês, esse adulto aqui que teve varicela, eu queria mostrar esse detalhe. A varicela começa a aparecer com as lesões como uma manchinha pequena, como aqui. Depois faz uma vesícula pequena, ela aumenta de tamanho até mais ou menos 4, 5 milímetros. Sempre tem esta unidade da varicela, que é uma vesícula com um halo vermelho em volta. Aqui vamos voltar aos ingleses, que aí fizeram uma coisa muito elegante para denominar isso aqui. Eles chamam de uma pétala de rosa com uma gota de orvalho em cima. É muito elegante, muito fino essa definição de a unidade básica da varicela, que é na verdade uma vesícula em cima de um halo vermelho. Todas elas começam assim, só que evoluem em 2 em 3 dias, elas rompem essa vesícula e aí vão fazer aquela crosta. A maioria que não tem profundidade, como essas aqui, não chegam a deixar cicatriz. Aqui, se olharem bem, tem uma que já rompeu. Então, esses estágios de desenvolvimento no mesmo local, eles têm estágios em momentos, no mesmo momento, o estágio em diferentes formas de desenvolvimento. Então eu olho uma lesão pequena, uma lesão média, uma lesão maior, uma lesão que já tem vesícula e lesões que já estão rompendo no mesmo local do corpo. Por isso que fala lesões em vários estágios de desenvolvimento ao mesmo tempo. Isso é típico da varicela, que se produz muito no rosto e no tronco. Ela é menos comum nos membros, nos pés, nas mãos. Ela é muito menos comum ou quase não aparece nas mãos e nos pés. Mas pode aparecer em mucosa da boca, do olho, da vulva, do ânus. Aí incomoda muito mais, porque vai aparecer na forma de pequenas aftas, que vão doer, incomodar, etc., e vão ser mais enjoadas do que tudo. Até aqui eu não estou tratando de uma doença grave. Varicela é uma doença habitualmente banal, mais banal na criança, menos banal no adulto, que o adulto tem muita pneumonia quando tem varicela. Aqui já é diferente. Esta varicela aqui, essa é do Hospital Infantil, ela teve uma estreptococcisia de pele, quer dizer, uma infecção secundária de pele causada pelo estreptococo, fazendo lesões bem maiores, bem profundas, fazendo verdadeiros saca-bucado, como a gente chama, tá vendo? Arrancando pedaço de pele em cada lesão dessa. E aqui do lado, uma outra infecção de pele, que é comum também na varicela, que aqui já é de estafilococo, fazendo aqui um bolsão de impetigo estafilocócico sobre as lesões da varicela. Quer dizer, a varicela pode fazer essas graças sem graça nenhuma para nós, quando elas tornam o problema muito mais sério, muito mais grave, aí necessitando hospitalização, isolamento e tudo mais. Então deixa de ser uma doença banal, a varicela, quando ela resolve fazer uma graça dessa aqui. Fazer uma infecção de pele, fazer uma pneumonia, algo assim. Então a gente diz, é doença boba? Não. É doença boba muitas vezes, mas nem sempre. Tá bom? Aqui, por exemplo, aquele menino do IMIP lá no Recife que teve uma leucemia e faleceu pouco depois dessa forma. Esse aqui é outra forma grave também, essa foto é do Ministério da Saúde, de uma varicela no imunodeprimido, que eu não sei qual era a forma, mas ele fez toda essa lesão aqui por conta da depressão da imunidade. Então, como vocês sabem muito bem, qualquer doença que invade o organismo da gente pode ter uma expressão ou outra, dependendo da imunidade que eu tenho a ela, ou da imunidade que eu consigo formar para ela, para me defender. Vocês conhecem muito bem a situação de AIDS. O que é? Uma diminuição da imunidade. Portanto, todas as doenças com AIDS avançam. A toxoplasmose, a criptococose, tuberculose, todo mundo conhece muito bem o que causa tuberculose junto com AIDS como comorbidade.
Começa a formar umas formas em que a tuberculose praticamente não se acaba, por conta da imunidade que não consegue ser bem formada com eles. Então a varicela faz a mesma coisa. Se você tem imunidade baixa, por um tratamento com quimioterápicos, por radioterapia, tendo um tumor sólido, um câncer, diabetes grave, alguma doença dessa com varicela, o cuidado é diferente porque a criança vai sofrer muito mais. Ou uma grávida ou um prematuro com varicela. Então são doenças que a gente não pode ficar repetindo. É uma doença banal, vírgula, banal em termos. Essa aqui é a diferença da varicela, que é exatamente o extremo oposto. Ela é chamada de pé-mão-boca porque ela dá exatamente nos pés, nas mãos, na boca, fazendo aftas, mas não dá no tronco e no rosto, que é onde acontece a varicela. Ela confunde muito com a catapora, porque essas lesões são parecidas. Vesículas aqui na superfície das mãos, dos pés, gosta muito da lateralidade dos dedos das mãos e dos pés. Demora um pouco mais, talvez uma semana, com essas lesões, a criança com febre. E para quem não conhece, olha e tem todo o direito de confundir com catapora. Desaparece, mas é bom lembrar que, embora pareça muito com catapora, essa predomina mãos e pés e boca, às vezes dá no bumbum, mas ela não chega no tronco e no rosto, que é o contrário da catapora, que predomina no tronco e no rosto. Essa é um Coxsackie-A, que aí pode variar bastante, tem vários tipos de Coxsackie, mas um deles, que é um Coxsackie-A, pode fazer isso. Esse é um dos chamados enterovírus. Outros Coxsackies e ecovírus, que são enterovírus, como eu disse a vocês, tem pelo menos mais de 40 Coxsackie e pelo menos 10 ecovírus, vários deles podem fazer um exantema como esse. Então vejam bem a confusão. Se eu olho um exantema desse, eu posso pensar, será que é um sarampo diferente? Será que é rubéola? Será que isso é a escarlatina que está mal pintada, mal desenhada? Será que é dengue, chikungunya, zika? É muito difícil dizer isso. Se você não tiver condição de fazer um exame de laboratório, uma doença como essa vai ficar no eu acho que é, pode ser que seja, ou eu consigo fazer o exame, ou eu não tenho certeza absoluta do que é. Certo? O que tem importância na maioria dessas doenças, podendo, evitem o contato com gestantes, com prematuros, com doentes que têm uma imunidade alterada por qualquer motivo, evitem, porque eles podem transmitir uma doença que às vezes a gente não sabe direito o que é e podem ter uma forma muito mais grave delas. Kawasaki é essa doença, descoberta pelo japonês Kawasaki, que eu um dia ouvi uma palestra dele próprio em São Paulo, ele falando de uma maneira extremamente humilde, tanto quanto competente que ele é. Ele que descobriu a doença e ele dizia, não sei se é um vírus que causa, tem forma de evolução que lembra uma doença por vírus, de transmissão que lembra, isso começou nos povos asiáticos, depois veio se espalhando para o mundo inteiro. 2 diagnósticos que eu fiz aqui em Vitória, fiz em descendentes de italiano, não tinha nada a ver com asiáticos. Mas nós vimos aqui na universidade várias crianças também descendentes de coreanos que tinham isso. Então, não é exclusividade do asiático, mas ele desceu da Ásia e veio espalhando para o resto do mundo. Pode ser uma doença autoimune, pode ser, mas tem característica também de doença de transmissão ou doença autoimune. O fato é que ele tem importância porque é uma doença febril importante, causa um exantema, causa artrite, essa descamação especial e seca nas extremidades, uma secura grande nos olhos, uma febre que não termina, que leva 9, 10, 12 dias, e quanto mais tempo ela leva, ela pode provocar este problema, que é o pior problema da Kawasaki, que é aneurisma em coronárias ou em artérias grandes, como a aorta e etc. Esse aqui é um problema desconhecido, que não se sabe exatamente por que Kawasaki causa isso.
Mas aqui reside a importância dessa doença, porque se não fosse isso aqui, ele ia passar como mais uma doença que dá um exantema, que dá febre, que dá mal-estar, que abate muita criança, etc. Mas aqui reside a gravidade do Kawasaki. E aí sai uma forma de tentativa de tratamento, que é feito basicamente com imunoglobulina injetável, venosa, e aspirina em dose alta, que deve ser iniciado logo no começo, desde que se desconfia que seja Kawasaki. Hoje existe um estudo no Brasil que está congregando em São Paulo um cidadão que resolveu se encantar com isso e está fazendo uma parceria com todos os países da língua espanhola, ou seja, todos os que dividem a vizinhança com o Brasil, incluiu São Paulo, incluiu o Brasil nisso. Então é uma pessoa que é uma referência em Kawasaki, em que ele quer estudar para ver se chega a alguma conclusão do que significa isso. Então é uma pessoa que está congregando os casos de Kawasaki de toda a América do Sul, América Central, chegando até México, Estados Unidos, tentando estudar em conjunto para ver se chega a alguma conclusão do que é essa doença. Relativamente rara, não é comum, mas é grave nesse sentido de formar aneurisma. Outra doença de exantema estranho, ele é meio petequial, eu não sei se vocês estão olhando. O que é a formação de petec? É aquela emissão de um pouquinho de sangue de um lugar que saiu num vaso, numa artéria, na superfície da pele. Começa nas mãos e nos pés, pode espalhar para o resto do corpo, e é causado basicamente por uma rickettsia, que é transmitido por carrapato. Então, locais onde você tem carrapato estrela, por exemplo, que é um formador, grande transmissor da rickettsia, que é local onde tem água, onde tem alagados, etc., que você pode ter carrapato em animais. De repente, esse carrapato pode estar contaminado com a rickettsia e fazer essa doença. Ela dá também febre, às vezes febre moderada, febre alta ou não, mas que tem de importância, com muita frequência, essa rickettsia atravessa a meninge fazendo um quadro de meningite. Agora imagine, alguém que vem com febre, sinal meníngeo, rigidez de nuca, líquor turvo e essas petecas na mão, o que qualquer médico vai pensar? Meningite meningocócica. E foi com esse garoto aqui o que eu pensei, aqui neste hospital onde eu estou agora, e fui pedir socorro aos colegas da infectologia, até que um tio da criança me salvou. Chegou aqui dizendo, esse menino vive no curral e vive cheio de carrapato. Aí nós fomos pensar na rickettsia. E estavam querendo tratar dele como meningite meningocócica, porque ele tinha um líquor com celularidade aumentada, proteína aumentada, sinal meníngeo, febre, dor de cabeça, vômito e peteca no corpo. Para mim, até então, era meningite meningocócica. E a gente, às vezes, se engana com um quadro desse. Com uma informação do tio, nós mudamos completamente o rumo da história do diagnóstico e o menino, felizmente, saiu bem. Com uma informação. Eu quero aproveitar aqui o momento para chamar a atenção de vocês, então, o que significa uma boa anamnese. Eu sempre fui e continuo sendo, porque eu continuo médico, um chato extremo com a anamnese. Eu sou muito chato com a anamnese. Às vezes eu irrito até o cliente, quando eu pergunto 10 vezes, 15 vezes, perguntava aos alunos e pedia, não resolveu o assunto, complicou, volta e faz a história toda de novo. Começa tudo outra vez, até você poder pegar um detalhezinho e talvez sair um diagnóstico. Então a gente está pensando aqui em imagem, exame de laboratório, exame bonito como um PCR, que é um exame muito novo, muito bacana, muito técnico, e às vezes você esqueceu de fazer uma pergunta importante a um doente e vai perder um diagnóstico. Então, eu queria lembrar a vocês também que quando a gente tem qualquer doença, não só essas, ser um chato com o diagnóstico, com a anamnese. Foi nesse aqui, foi um que salvou esse garoto e a nós também. Aqui eu volto àquela farmacodermia, esse exantema macropapular, uma outra eritrodermia, eritema polimorfo. Aqui eu quero lembrar muito do nosso professor
Tão lembrado, tão querido e tão saudoso. Délio Del Maestro falava tanto nisso aqui, nessas coisas todas. Psoríase, isso tudo é causado por drogas diferentes. Sulfas, sulfonas e vários tipos de drogas. Isso aqui é amoxicilina, sulfa ou sulfona, que é usado em várias doenças também. E a gente, às vezes, se depara com um quadro desse e fica confuso se é uma doença infecciosa ou se é uma doença causada por droga, como foi o dessa menina aqui. Ela tinha tido contato com uma doença infecciosa, isso aqui parecia sarampo, ela tomou antibiótico, tomou analgésico e tomou aspirina, quer dizer, ela tomou 3 drogas que podem causar isso. E a gente até agora não tem a menor condição de saber o que foi que causou exatamente isso nessa menina. Eu aqui encerro, fico à disposição de vocês para o que eu souber responder, se vocês quiserem perguntar. Fica ali em cima. Aqui? Deixa aberto. Doutor Ronaldo, excelente a apresentação, muito esclarecedora, muito interessante. E agora os participantes têm a oportunidade de fazer perguntas, enquanto ninguém faz pergunta, eu tenho perguntas para fazer. e eu queria saber um pouco mais sobre a situação epidemiológica no Brasil, no estado, no Brasil, ou mesmo mundial, do sarampo, porque na minha infância eu via crianças com sarampo e tudo, esse contato, mas na minha prática médica, e eu já tenho 18 anos de formada, eu ainda não tive a oportunidade de fazer o diagnóstico, graças a Deus. E como está essa situação epidemiológica? Bom, tem sarampo, desde que o primeiro português botou o pé num barco aqui em 1500, quando foi descoberto, ele já veio trazendo um monte de coisa, inclusive sarampo. E de lá para cá nós levamos 500 anos tendo epidemias vastas de sarampo. Dizia-se muito que preferia a primavera, etc., mas todo mundo sabe que alguns lugares do mundo têm uma divisão climática. A nossa região, especificamente aqui na região sudeste, Espírito Santo, etc., nós não temos essa divisão, não. Então, sarampo dava em qualquer época. Qualquer época servia para sarampo e era muito sarampo. Teve um ano que eu computei no Espírito Santo, num ano, naquele hospital infantil, 15 mil casos de sarampo. Então, nós vivíamos disso, com as pneumonias estafilocócicas seguindo a uma epidemia de sarampo. Isso me ensinou a fazer muita drenagem de tórax, de empiema estafilocócico de pulmão, para tirar a criança da morte ali com a pneumonia. E ele veio e ficou no país como cretinamente se dizia: sarampo é normal, todo mundo tem. Até que surgiu a vacina de sarampo na década de 60 e deixou de ser normal fazendo a vacina. Mas a vacina, como sempre, evidentemente, num país desse tamanho, com essa logística que a gente tem que ter, a vacina não foi de repente em todo mundo. A vacina veio sendo feita, ampliando a faixa de idade, até chegar a um ponto, se não me engano, na década de 90, por aí, que ele passou a ser feito com 1 ano de idade, o que era feito mais cedo antes. Fato é que o Brasil fez uma proposta e cumpriu com a Organização Mundial de Saúde e com a OPAS de, no ano 2000, encerrar a circulação do vírus do sarampo no Brasil. E efetivamente conseguiu, para surpresa de todo mundo. Efetivamente o Brasil eliminou o sarampo no ano 2000. Então, de 2000 para cá, nós temos o chamado sarampo importado. Porque se ele foi eliminado no Brasil, ele não foi eliminado no resto do mundo. E por incrível que possa parecer,
Vários países instruídos, adiantados, avançados e ricos, como a Europa, por exemplo, vários países não fazem vacina num percentual que chega, às vezes, como na França, a 25% da população não admite fazer determinadas vacinas nos filhos. Na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra, vários países não fazem vacina. Nos Estados Unidos, vários grupamentos não fazem vacina, como aquelas comunidades Amish e comunidades filosóficas que não aceitam aplicar vírus nos filhos como vacina de vírus vivo. Então, muita gente não faz vacina em filhos pelo mundo afora. Então, hoje, nos dias de hoje, nós temos sarampo na Holanda, temos sarampo na Inglaterra, temos sarampo nos Estados Unidos, temos sarampo na Itália, sarampo na Espanha e sarampo na Alemanha, especialmente Alemanha e França. Tem muito sarampo. Japão também tem sarampo. Ou seja, tem sarampo no mundo todo. O que acontece? Eventualmente, a gente recebe como importação alguns casos de sarampo. Então, do ano 2000 para cá, nós viemos acompanhando sarampos com genótipos diferentes. Eventualmente, um vírus, aí já, evidentemente, eu estou falando de diagnóstico do sarampo, diagnóstico sorológico, diagnóstico clínico e diagnóstico com o PCR. Quer dizer, diagnóstico virológico dele. E esse virológico determinando qual é o genótipo. Se é um genótipo que circulava no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, isso a gente pode rastrear e hoje se faz isso, não só com sarampo, mas com vários vírus se faz isso. Qual o genótipo dele que está circulando, para você saber de onde veio a doença. Então nós tivemos, por exemplo, num ano na Bahia, 2007, se eu não me engano, 47 casos em 4 municípios da Bahia. Tivemos uma ocasião em 2009, eu acho, 3 rapazes, 3 irmãos que estudavam medicina em Belém, os 3 tiveram sarampo. E por quê? Porque eles tinham filosoficamente aquela situação de que não queriam tomar vacina e pegaram sarampo. No ano 2013, 2014, aí a coisa pegou. Entrando pela Paraíba e por Pernambuco, começaram casos de sarampo que se alojaram no Ceará em mais de 40 municípios e foram mais de 1.000 casos de sarampo nesse ano. Então nós voltamos a ter circulação do vírus de sarampo, apesar do Brasil dizer aos 4 ventos que hoje tem um diploma da OMS que ele não tem circulação do vírus do sarampo. Isso, para mim, é uma balela, com toda franqueza. Nós tivemos, sim, mais de 1 ano de circulação interna no Brasil, no Ceará, de vírus do sarampo. E a gente tem que estar atento para isso. Porque a gente perguntava, você viajou para fora do país para voltar com sarampo? Isso acontecia. Mas de um tempo para cá, a gente tem também que perguntar, viajou para o Nordeste, para o Ceará, foi pegar sarampo lá? Até 2015, que me conste, eles conseguiram dominar de novo essa circulação no Ceará. Mas nós tivemos seguramente mais de 1 ano de circulação de vírus do sarampo no Ceará. Outros vírus, a rubéola, em 2008, o Brasil conseguiu, com 75 milhões de doses de vacina de rubéola e sarampo aplicadas, eliminar a rubéola. Ela foi eliminada. No ano de 2009, 2010, o Brasil recebeu de novo um outro diploma de eliminação do vírus da rubéola, o que até hoje está mantido. Mas a gente precisa estar atento, porque se essas doenças não acabaram no mundo, elas podem retornar. É importante para a gente pensar, né, nessas... Deixa. Esses dados são importantes para a gente, na prática, a gente também lembrar dessas doenças que já não são mais tão comuns. Né? A rubéola a gente já fez, né, mais recente, os casos de rubéola, mas principalmente sarampo já tem um tempo que a gente não pega e às vezes a gente esquece. Né? Eu tenho uma outra dúvida, aproveitando a oportunidade. O senhor falou do exantema súbito, falou da importância, né? O exantema súbito, na prática da gente, do médico de família, que atende criança, é bem comum a gente ver aquele quadro característico da criança
que tem um quadro febril, que você não sabe exatamente a origem, passa mais 2 dias, 3 dias, a criança aparece com exantema, né? E como é um quadro bem característico, muitas vezes a gente já, bem benigno, muitas vezes a gente já orienta a mãe, né, sobre a benignidade do quadro e fica tranquila. Mas a minha pergunta é, com todas essas outras doenças para fazer o diagnóstico diferencial, nesses quadros típicos de exantema súbito, o médico lá da atenção primária precisa fazer sorologia desses casos também, que são bem típicos de exantema súbito? Olha, que me conste, ninguém está fazendo em laboratório no LACEN, na Secretaria de Saúde, não fazem esse tipo de exame. Esses tipos de vírus, seja do herpes, seja dos Coxsackie, eles têm trabalho protocolado, eventualmente, ou na Fiocruz, ou no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, mas quadros que querem ser estudados de maneira específica, especial, com um protocolo, com uma preparação laboratorial especial, que eventualmente tem a ajuda do CDC, como está se fazendo agora com cachumba, que é outra doença que está voltando, e que será, se eu estiver bem de saúde, será a minha próxima aula aqui. Cachumba, está voltando também. Agora, o exantema súbito não tem necessidade disso. A não ser que você tenha uma forte sugestão das outras, dengue, chikungunya e zika, que aí merece sim um cuidado. Agora, ver o ambiente, ver a região, ver a quantidade de mosquito, ver se outras pessoas tiveram algo semelhante, para aquele chamado diagnóstico clínico epidemiológico ser suspeitado pelo menos, e na dúvida, se você mandar para o LACEN, ele pode pelo menos te dizer, não é sarampo, não é rubéola ou não é dengue, mas sobre o exantema súbito ele fica mais benigno, você fica mais tranquilo. Mas não fazem todos os exames, nem tem condição de fazer. Se o quadro clínico é bem característico, eu posso ficar tranquila. Exato. Também, aproveitando, estão mas em relação a sim. Também faz esses postos que você falou em eu preciso fazer essa cultura, claro, tem características. Eu preciso de fazer cultura, eu posso tratar ele empiricamente. Bom, tratar, eu acho que deve ser tratado com certeza, e às vezes você pode ter facilidade ou dificuldade de uma cultura e de um isolamento desse streptococo. Aí eu estendo um pouquinho mais a situação. Ao doente, você vai tratar. E é um antibiótico fácil, porque é penicilina. Em geral, a resposta é muito boa, graças a Deus, há muitos anos, com uma boa suscetibilidade. Não há uma resistência ao streptococo clássico com as penicilinas. Então, o tratamento do doente deve ser feito. Agora, o que é interessante é buscar na família, se você tem uma ligação de laços de streptococcías várias na família desse doente ou em torno dele. Porque ele pode ter como herança, ele pode ter como contágio familiar, e você pode começar a buscar e encontrar alguém que teve, por exemplo, febre reumática, que teve erisipela, que teve alguma glomerulonefrite, ou seja, que tenha um streptococo que circule nesse meio familiar, porque é uma característica um pouco mais detalhada que algumas famílias têm mais facilidade de transmissão, ou seja, por uma facilidade familiar, ou seja, por um contágio domiciliar, que a pessoa às vezes está circulando o streptococo e ele pode causar prejuízo em outros. Então, se você tiver condição de fazer o diagnóstico, faça. Se não tiver, pelo menos trata o doente e deixa isso em aberto comunicado. Em outras situações, se puder, faz o diagnóstico. Nesse caso, seria o caso de erradicação na família? Sim, exatamente. De tratar uma família e prestar atenção na família.
Eventualmente alguém pode ter algo pequeno porque tem uma resistência e o outro tem algo maior porque não tem resistência. Então é válido você buscar, por exemplo, se você encontrar alguém teve febre reumática, alguém tem uma válvula cardíaca, isso é muito mais sério. Então é importante você fazer diagnóstico se for possível. Para você também deixar previsto, se essa pessoa ou alguém da família tiver uma infecção dessa, não achar que é uma bobaginha. Procurar um tratamento imediato, porque aí merece o tratamento antibiótico. A gente tem costume, como pediatra e como médico em geral, de tentar não abusar de antibiótico em hipótese nenhuma. Essa é uma situação em que é obrigatório o uso do antibiótico em qualquer situação de início de uma escarlatina ou de uma amigdalite estreptocócica. Ela então é completamente oposta de outras situações. Eu tenho mais uma última pergunta e os participantes ainda não estão fazendo perguntas. Eu vou fazer minha última pergunta aqui para depois nós encerrarmos e se os outros participantes quiserem aproveitar esse momento. Né, eu quero saber um pouco mais sobre a questão do diagnóstico da doença de Kawasaki, porque não se tem etiologia estabelecida, né, não se sabe se é não. E aí, se eu penso qual é o caminho? Olha, não é fácil. Com aqueles dados, você tem uma sugestão. Agora, até onde eu sei, não tem ninguém fechando um diagnóstico e dizendo, em laboratório está aqui o Kawasaki. Ele é clínico. Então, se você, por exemplo, tem uma outra doença muito parecida com aquela descamação de unhas, secura de boca, ele faz uma plaquetose no hemograma. Se você tem essa sugestão de Kawasaki e vai usar uma gama-globulina venosa e aspirina, vamos ser sinceros, você não está fazendo grande mal a alguém, você pode estar evitando o aneurisma numa pessoa que tenha um Kawasaki. Se você titubear muito e não tratar e não der, no mínimo, antes dos 10 dias de febre, você pode estar ajudando a deixar produzir uma aneurisma numa pessoa que poderia ser tratada. Então é um tratamento que tem um tanto de empírico, porque o diagnóstico é empírico. Professor Ronaldo, foi uma excelente apresentação. Quero agradecer a participação do senhor, agradecer a oportunidade que nos deu de estar aqui com o senhor discutindo, conversando sobre esse assunto. E para as pessoas que estiverem assistindo offline, depois nós estamos, o Serviço de Saúde está à disposição para responder suas dúvidas através da plataforma, através dos nossos serviços de teleconsultoria. E, novamente, eu queria terminar só dizendo o seguinte, eu tenho um detalhe de saúde que eu estou precisando resolver e não posso prorrogar mais. Então eu tenho uma palestra prometida e eu disse a Zilma, pronta de cachumba. Adorei preparar essa palestra porque eu vivi cachumba desde a década de 50 para cá. Ela está voltando no mundo, como a coqueluche voltou em 2012, 2013, a cachumba está voltando, está se revestindo novamente de uma importância grande, e a gente vê pouca gente falar de cachumba. Eu gostaria demais de ter a condição de dar essa palestra, e vou tentar dar em algum momento, se não puder agora, mais adiante, mas eu gostaria de falar com vocês sobre a cachumba, só que eu estou querendo dados também do Instituto Adolfo Lutz para que me dê um embasamento de um laboratório oficial. Exatamente o isolamento do vírus da cachumba no Brasil. Mas essa aula está pronta. Obrigada, professor. A gente vai aguardar essa aula, a gente espera estar junto com o senhor aqui. E já agradecendo a todos, agradecendo a participação de todos. Para mim é uma honra estar na minha universidade dando aula de novo. Muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Pode fechar?